Fala, galerinha, bem-vindos a mais um Metacast. Tudo bom com vocês? Bom, vamos que vamos. Não tem muito como sugarcoated. Eu trouxe uma pessoa que já veio aqui duas vezes. Duas vezes? Uma vez? Uma vez. Porque Uma foram vez? gravadas duas, né? Mas foi uma. Ah, é verdade. A gente Mas- perdeu os arquivos. É verdade, é verdade. Não, foi o único dia que teve problema aqui na gravação, não é verdade? Mas enfim, antes de qualquer coisa, vamos agradecer aqui, claro, ao estúdio, ao Jean, Jorge, toda a equipe daqui que faz isso aqui acontecer. E principalmente a CoinLivre, porque sem a CoinLivre esse canal nem existiria. Tendo dito isso, eu trouxe o Gil aqui de volta porque eu tô me coçando para falar de um certo tema já faz muito tempo, que é um tema que assim, não tem o que falar. Eu não faço corte aqui do canal, mas eu vou voltar a fazer e por causa desse programa aqui especificamente, dá corte pra caramba. São muitos assuntos em um, mas é um macro assunto por cima e dado que o foco que eu quero dar aqui, como sempre, ou principalmente desde que o canal voltou, é trazer as coisas pro empresarial, eu acho que a gente vai falar bastante de branding aqui em relação a alguns temas e ninguém melhor para falar sobre isso do que você. Então, Gil, primeiro, muito obrigado, bem-vindo de volta. E eu tenho uma conversinha legal aí? Oi? Não, tem uma conversinha legal hoje, né? Conversa boa. Leve. Para quem não lembra, o Gil é dono da Front, agência, ele fala agência, mas eu discordo dele, né? Quase que um CMO as a Service, área de marketing geral das empresas, plataforma, todo o serviço de agência também. E acho que em todas as reuniões que a gente faz com clientes, sempre a gente fala sobre branding, né? E o pessoal acha que branding é só criar a logo, e não é, tudo, é sobre comunicação, posicionamento. Então, que tal a gente começar por isso, de maneira geral, o que a gente vê, o que é branding de maneira geral, para depois eu começar a trazer o tema que eu queria para a gente conversar um pouquinho. É muito discutido, né? E discutível. Eu defino de uma forma prática, né? Da seguinte forma. É o conjunto de ações para fazer com que o teu público, ou o público almejado, enxergue a empresa, né, a marca, do jeito que você quer que ela enxergue. Então, essa manipulação para fazer com que ele enxergue dessa forma, né, estrategicamente. Eu simplifico assim. Concordo. Para mim também, conjunto de ações que faz com que a pessoa entenda a mensagem que você quer passar como marca. E por isso, eu vou dar um exemplo de talvez uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu posso estar errado aqui em relação ao timing, tá? Eu lembro quando o Pão de Açúcar trocou de logo e trocou de comunicação de maneira geral. Então eu lembro dessa época quando as empresas queriam mudar ou renovar um pouquinho a mensagem por trás, a comunicação por trás, elas faziam todo um rebranding que nesse sentido as pessoas viam apenas como uma mudança no tom e uma mudança nos logos e às vezes até no layout das lojas, né? Então é isso que eu lembro por uma empresa fazer rebranding. Só que aí a gente está falando só dessa parte da comunicação visual ali, né? Porque tem todo o entorno, tem tudo da marca, né? Todas as ações, o que ela fala, né? Como ela comunica. Como ela se relaciona com o cliente, com o como ela se consumidor. relaciona. Então, tudo isso é branding. Fato. Tudo isso é branding. Agora, o ponto que eu acho que eu quero trazer para a gente poder chegar no assunto principal que eu queria pegar contigo é justamente esse. Hoje a gente vê uma porrada de empresas querendo se posicionar por um ou outro motivo, que não é o mesmo motivo que a gente via tempão atrás de rejuvenescer a marca, não era isso. Hoje eu vejo o pessoal só se adaptando ao que está acontecendo e mudando o tom, até o Rivoto, né? Ritmo, volume, tonalidade, da maneira como eles se comunicam em propaganda, entre tantas outras coisas, sem ter esse puta planejamento só para poder surfar alguma onda que está acontecendo. E aí começa a vir as merdas. Então, aí cai muito ou alguma coisa que a gente não consiga enxergar, ou o lance da agenda, né, mesmo. Porque vamos pensar no branding aí como esse conjunto de ações para fazer com que o público enxergue a marca, né, da forma que você quer, né, que a marca queira. Quando você se posiciona para um lado, né, você pegou um lado ali e eu vou posicionar minha marca aqui para esse público, você está queimando o outro. Né, vira uma coisa ideológica. E antes não era assim, você podia ter submarcas diferentes, você pode ter uma casa de marcas, você pode ter produtos diferentes dentro de uma mesma marca para públicos diferentes. Agora parece que os caras, tudo que eles fazem tá gerando desentendimento com alguns dos outros lados. E sim, porque não faz sentido, pra que isso? Porque é o que você tinha falado aqui em off, né? Quando a gente começou o papo, pegando o exemplo da Adidas, né? Por que ela se posicionaria para algum lado ou para alguma ideologia? Ela vende tênis, né? Você quer fazer tênis para um público tal específico? Para quem gosta de... Tênis específico para quem gosta de correr na rua.
Beleza. Tênis específico para quem gosta de um tênis mais chamativo, neon, que agora tá muito na moda, Sim. pessoal que faz corrida de running. Então, mas você vê que isso, Beleza. assim, ó, quem gosta de correr na rua, né, Tô isso chutando, não... né? Um isso, segmento. não é, Microsegmento. mas cabe. Como é que você vai definir ou posicionar isso para uma, sei lá, para um público LGBT ou um público mais conservador e tal? Você vê que não tem essa diferença, né? Então você não precisa se posicionar. E se tiver, tudo bem. Ok, mas o ponto é, você pode criar produtos sem ter que se posicionar de maneira aberta, porque você pode queimar o resto do teu mercado. Exatamente. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, eu não estou contra ou a favor de alguma coisa específica, um tema específico. Mas a questão é que, já que o objetivo aqui do canal é falar sobre negócios de maneira geral, né, empreendedorismo e tal, é uma decisão muito burra e feita muito de sopetão, de última hora, tentar aproveitar alguma trend que faça com que você abra a mão do seu posicionamento anterior, bem planejado, feito por anos, só poder surfar alguma onda e meu, com risco altíssimo. Então, né? Mas eu acho que tem casos de trend e tem casos ideológicos mesmo, de pessoas que decidem e, cara, a marca... É como se a marca pensasse dessa forma, né? E aí a gente cai em problemas, como a gente já falou da Avon e o Bis, por exemplo, né? Que tiveram os casos ali... O Bis com o Felipe Neto, a Avon com a Jojo Todinho. Todinho. Pra quê? De novo, pra que a Bis não precisava disso? Exato. É normal pegar influenciadores de alto alcance para poder falar de algum produto não novo. Não precisava, não, ela não podia, né, fazer isso. Mas por quê? Entendeu? E logo, não lembro agora se foi antes ou depois ou durante as negociações, quando o estágio do Morumbi virou no Morumbi e tal. E, cara, é tanta coisa que não pensaram. Todo mundo usou os São Paulinos porque São Paulino é viado. Eu sou São Paulino, nunca entendi o porquê disso aí, as gazelas e tal. Ok, whatever. Aí pegam e fazem uma campanha totalmente nada a ver com o Felipe Neto. Que zoam pelo... Aí do nada não, né? Porque isso é um planejamento de anos. Aí vão lá e patrocinam o Morumbi. Ponto. O São Paulino tá mais puta ainda. Eu não como bis até hoje, mas não porque eu sou São Paulino, mas porque eu São Paulino de direita ferrou, né? Nossa, cara. Mas o ponto é pra quê? Então, mas tem coisas que eu acho desnecessárias, assim, mas teria até que fazer uma análise mais profunda, né? De alguns casos. Mas eu lembro, muito nos anos 90, eu moleque, lá fanático por futebol e tal... Eu sou santista, né? Eu tô acima de todos no futebol. Caramba, você eu acho que o santista mais novo que eu já conheci. Por aí. Com 40 e poucos anos. Por aí. Aí a Parmalat patrocinou o Palmeiras, né? E, cara, eu lembro que a galera não consumia Parmalat. Tinha muita gente que eu conhecia que não consumia Parmalat. Eu não tomava o leite da Parmalat. Eu adorava por causa dos bichinhos quando eu era mais novo. Eu tinha todos. Só que é uma coisa assim, que você entra a marca entrou numa parada de divisão, né? Que aqui no Brasil tem essa divisão. Claro. Eu acho que é até um risco que tem que ser muito calculado ali, né? Você vai falar, cara, eu vou patrocinar o Palmeiras. O corintiano vai ter uma versão àquela marca. Eu adorei o exemplo. Porque o ponto aqui é o seguinte. Isso pode acontecer? Pode. Até hoje eles são... até quando faliu, eles são lembrados por causa dos bichinhos, entre tantas outras coisas, não só por causa do Palmeiras. Então é um risco que pode ser um risco calculado ou não. Agora, você imagina se a marca naquela época, se o CEO da marca tivesse falado assim, sou palmeirense mesmo e fiz por causa disso. Pra quê? Aí você tá pedindo pros outros times não consumirem mais. Pra não consumir, né? É isso que eu vejo acontecer hoje. Parece que os caras fazem questão de se posicionar em coisas que não são necessárias. Eu acho que é principalmente de entrar em mercados que existem divisões, cara. Isso, obrigatoriamente, não é uma marca que pegar algum mercado que tem uma grande divisão, ele tem que fazer algum trabalho para os dois lados, Nossa, né? Cara. Não, e assim, parece que alguém e o Brasil que é assumiu muito a presidência, assim, né? porque tem a necessidade de se posicionar. Para quê? Não precisa. E, inclusive, vai para os dois públicos. Dependendo do tamanho da sua marca, da quantidade de produtos, do hall de produtos que você tem, você pode pegar segmentos, microsegmentos diferentes em produtos diferentes. Você não é obrigado a ir para um lado só. Então, eu guardei um monte de exemplo pra gente conversar aqui de mercados diferentes, mas eu acho que esse é o geral que eu queria colocar. Eu queria entender o pra quê. Eu queria que alguém aqui nos comentários, sem hate, tá, gente? Isso aqui é uma conversa ampla, mas o porquê que é necessário uma empresa hoje se posicionar de uma forma ou de outra? Não entendo. Eliminando, assim, por enquanto, né, que as possibilidades ali de teorias da conspiração e tal, que a gente sabe até que algumas não são, né, são coisas reais ali, comprovadas, eu acredito que tenham alguns erros e tem algumas questões ideológicas, às vezes de pessoas mesmo ali que, cara, são decisões erradas. E
e tomou porque achava que aquele ali era o certo, porque ela colocou a ideologia dela como se fosse a da marca. Esse é o ponto. E aí assusta pensar que marcas gigantes façam isso, mas a gente vê muita cagada, assim, né, de marcas muito grandes, né? Você fala, cara, como é que, não só nisso, né? Mas como é que fez aquilo? São pessoas. Ó, vamos falar de uma situação, vamos dizer entre aspas aqui, boa, tá? Então, a maior parte das redes de supermercados que você tem hoje, distribuidores, tem uma marca própria lá dentro. Então, você tem a Bemers Bar, que quando você fala de Sam's Club, você tem a Qualitá, quando você fala do Grupo Pão de Açúcar e tal. Vamos falar da Qualitá especificamente aqui. Eu não sou o maior conhecedor da marca, mas eu sei que eles têm produtos ali, né, que compete por preço, tal, claro, faz total sentido. Eu comprei ontem um atum do Carrefour, pela primeira vez. É? Tava lá, eu correndo, vi lá, tava lá, tipo... Enfim, eles têm os produtos deles de várias coisas, de vários segmentos diferentes, mas o ponto é, especificamente a Qualitá, eu já vi produtos inclusive de produtos internos da área de frutas, verduras, legumes e tal, que tem a parte normal, e tem a parte de transgênicos, né? Coisas sem transgênicos, tal, sei lá o quê. E você vê que isso pega um público específico, aquele público mais saudável, que se importa com esse tipo de coisa. Então você vê, eles têm os dois. Eles não só falar, a gente é anti o resto. Até porque imagina o Grupo Pão de Açúcar falando que é anti todo um segmento do supermercado deles, um terço do mercado inteiro, todos esses caras que usam transgênicos, não. Se ele se posicionar anti isso, cara, ele vai se queimar com tudo quanto que é fornecedor. Então ele não precisa, ele nunca se posicionou, e tudo bem, ele vai lá e ele ataca os dois. Porque ele pode, porque tem espaço para isso, porque ele tem marca para isso. Ótimo exemplo. Beleza. Deu certo. Não precisou se posicionar para nada. É Sim. Claro que se for perguntar provavelmente para um CEO se ele é a favor ou contra alguns tipos de práticas nesse mercado que podem fazer mal para a saúde humana, ele provavelmente vai falar, pô, a gente preferia que todos os produtos fossem de uma forma segura. Mas ele não precisa se posicionar como marca aí para a internet pagar o Felipe Neto para ser contra metade dos produtos que ele tem. Exato. Então assim, bom exemplo. Mas eu acho que assim, o número de bons exemplos são muito poucos, né? Sim. E aí você pode pensar no seguinte, né? Uma coisa que eu ia falar antes de você falar da Qualitá. Você pode ter produtos ou até marcas que nasçam ali focadas num público específico. Sim. Cara, vamos montar uma marca de sunga focada... Não, até mais nichada ali. Uma marca de sunga focada no público gay. Ok. Porra, se legal. Tem uma diferença do público não gay em termos do que eles gostam no produto, tudo bem, você vai pegar muito bem um nicho. Legal. Isso. Que inclusive é uma belíssima ideia, né? Eu acho que tem... Daí, pô, já nasceu com aquilo e tá tudo certo, cara. Respeitando o público, respeitando todos Sim. os públicos. Agora você pegar um produto universal, né? Uma marca universal e assumir essa briga, cara, é muito delicado, né? Vamos dar um exemplo prático recente que acabou de acontecer? Cara, Jaguar. E a ótima resposta da Volvo. Né? Cara, pra que fazer o que a Jaguar fez? Pra quem não assistiu, eu não vou narrar aqui o que foi a propaganda, qual que eu acho que é o posicionamento ali. Mas dá uma olhada na última propaganda recente deles, do posicionamento dos caras. Os carros coloridos, tal, sei lá o quê. As figuras, as pessoas que eles colocaram. E um posicionamento que, assim, não é uma linha nova de produtos. É como se esse fosse um novo direcionamento da Jaguar. Pronto, cara. Em dias já tá sendo tudo mal visto, cancelado. Mas que burrice. O que foi que autorizou? Quantos bilhões? Porque hoje em dia, fazer uma cagada dessa, não a cagada do produto que criaram ou do mercado que eles colocaram, mas a maneira como a propaganda foi feita e você se posicionar de uma certa maneira, eles poderiam ter feito essa linha de produtos sem tendo feito tudo certo. Só que escolheram, parece que assim, se botasse um cachorro para fazer essa propaganda, seria ter sido mais bem feita, porque o cachorro ele não tem posicionamento. Parece que eles queriam errar. Aí, claro, você tem a outra marca que é concorrente e fala, pô, agora eu vou capitalizar em cima disso. Aí a Volvo vem, pô, de maneira extremamente divertida, vai lá e arrebenta em cima da Jaguar. Pra quê? Explica. E o caso do Polo? Polo? Da Polo? Não, o Polo, o carro, o Volkswagen. Carro. Não vi. Não, eu não lembro como foi exatamente, né, o comercial, mas eles posicionaram como um carro do LGBT, né, do gay. O Polo? Que é o carro talvez mais... Acho que uns dois... O público... eu acho que ele é o carro de entrada hoje, né? Não, mas Cara, mas vamos lá. Carro de entrada não, né? É o primeiro... Não, bom, tá ok. Enfim, cara... Mas por quê? Aí teve uma debandada, tiveram vários processos, gente querendo devolver o carro, né? Porque agora ter aquele carro significa que você é. Você é. Então, ou seja, todo mundo que já tinha um carro... E é uma besteirinha, assim, desvalorizou, né? Na época... Porque é um modelo novo.
Eu tenho um amigo, né, que tinha um. Apesar que ele tem uma linha, ele tinha o Polo, agora tem uma Renegade, né? Então ele vai só nos estereótipos, né? O próximo é o 500. O próximo é o 500. Brincadeira, tá? Não tem nada a ver. Mas, pelo amor de cara, Deus. fica... É que nem o Prius nos Estados Unidos, que o pessoal zoa pra caramba, né? Enfim. Qual que é a zoeira com o Prius? Não, é a mesma coisa, que tipo, é carro da esposa que ganhou do marido depois que ele comprou tipo um Mercedes, então é carro de mulher. Que não faz nenhum sentido, o Prius é um puta carro bom, mas enfim. Né? Mas aí pegou, imagina, você foi lá, o cara pesquisou o carro, viu um monte de coisa, daí ele optou pelo Polo, daí passam uns meses... A empresa vai lá e fala, ó, sabe isso que vocês compraram? Dessa, né? Ele tá pensando, mas de novo, por que não criou um carro novo, que pode ser até parecido... com um nome diferente, pronto. Ou faz uma campanha menos, sabe, faz duas já, pegando os dois, mas não tentar posicionar naquilo, né? Mas aí eu acho que é isso, cara, eu acho que é cagada mesmo, é erro, erro estratégico. É erro ou é agenda? Então, aí trazendo para Porque de cima para baixo pode ser agenda, pode ser forçação de barra. Agora vamos ser assim. Aí bem pessoal, eu acredito que seja agenda, né? É o que eu falei, a gente tirando algumas teorias, né, que não dá pra gente bater aqui, que puta, é Sim. isso, né? Eu acho que são erros ali. Vamos lá, teoria é uma coisa, vamos lá. Quando você tem pessoas, CEOs ou C-levels, tipo CMOs, que ativamente se posicionam de alguma certa forma, eu vou falar sobre o mercado de games, porque isso é muito comum no mercado de games, é os diretores dos jogos se posicionarem. Você consegue ver que você pode sim ter um top-down ali de ordem, vamos ser assim e acabou. Aí não tem teoria da conspiração. É gente que abertamente fala em público que ele quer que seja assim por causa desse motivo. E aí eu queria... Eu tô mas falando aqui que não é de... Ainda tô falando de cultura woke. Ô, Jorge, mas falando de agenda, qual é a influência que você acha que... Você pega uma marca média, não vou falar das grandes ali, porque é outro jogo, né? Que talvez a gente não entenda em alguns momentos ali, algumas atitudes e ações. Uma marca média, falando em agenda, eles estão pensando ali em posicionamento com aquele público e tal, só que eles não vão ter um ganho real com aquilo, porque não é maioria o público, imagino até que minoria. Qual seria o motivo ali? Qual que é o ganho? Aí que tá. Eu não consigo, dado que a minha área mais forte é justamente a área numérica por trás dos negócios, eu não consigo entender algum diretor indo para uma mesa de reunião com os demais e falando, olha, esse vai ser o nosso direcionamento agora por causa de... e mostrando isso numa planilha. Eu não consigo entender. Pegar um nicho de mercado que você não atendia antes, você conseguir provar que aquele pessoal é um consumidor potencial e que não está entrando porque você não tem um produto para ele, beleza. Mas o que a gente vê dessas empresas médias e grandes acontecendo, e eu vou ter que entrar já no mercado de jogos, porque isso é muito claro lá, é o primeiro, é o mais... Gente, que eu não consigo imaginar numa reunião dessa esse cara tendo um número para mostrar. Então, cara... Quem que ele tá atendendo? Quem que ele tá... ele tá focando naquele público porque ele acha que aquele público é importante. Tá bom, mas me dá um exemplo aqui, por favor, nos comentários, me dá, porque assim, eu aprendo em cima de cases. Aonde isso deu certo. Aí você vê que, trazendo até para a gente já entra em games, mas um mercado até mais fácil de identificar, assim, o insucesso estava escrito ali e tal, o cinema, né? Porra, vamos fazer o 007 negro. Ainda bem que não deu certo. Ou gay, né, e tal. Não porque ele não pode ser negro, ou gay, ou mulher. Não é por causa disso. É porque ele foi construído em cima... A Bond Girl, a maneira como funciona. Tudo bem, então chama de 008. Faz um novo. Eu assistiria, sem problema nenhum. Exato. Mas assim, não estraga com um personagem que aí já era foi até estabelecido. O Idris Alba, né, que ia fazer o... Tinha sido adoro escolhido ele, e tal. Não, bom seria ator um ótimo pra caramba. 008. Só não muda. Eles falam, cara, por quê? Tipo, pegar o Superman e transformar em sei lá o quê. Cara, cria outro, porra, queria fazer né? o Superman negro que era bi. Tudo bem, o Superman nos quadrinhos ele é de fato bi. E não tem problema nenhum. Eu não sabia. Ele é. Depois de um tempo, né? Tipo, mas isso de muitos anos atrás, décadas atrás, não foi por causa de coisa nova. Ele é bi e tal. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Cara, não tem problema. É porque assim, todo mundo conhece por causa da Lois Lane. Foi sempre o caso e o amor da vida dele e tal. Mas assim, ele é um personagem que ele poderia ter caso com outras pessoas, homens, mulheres, que não teria problema nenhum em termos de com canônico seria. O próprio James Gunn agora, que é um exímio contador de histórias, que pegou para fazer o mundo compartilhado agora da DC, ele, de novo, eu acho que ele vai fazer um trabalho maravilhoso com tudo que ele tá pegando lá, porque ele é um exímio contador de histórias. E ele fala abertamente tudo contra o MCU, a Marvel,
que, pô, é o meu universo favorito, eles cagaram absolutamente tudo por causa disso, entre outras coisas, mas o ponto é, você pode ter personagens que se adaptam de alguma forma sem estragar o personagem. Porque nesse aspecto eu sou meio nerd, não tem muito como falar, né? Existem algumas tentativas de fazer o personagem manto, né? Que o que importa é o manto e não quem tá por trás. Então tentaram fazer, por exemplo, com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é o poder e não o Peter Parker. Então você tem o Miles Morales, você tem vários outros do futuro e tal, mas não funciona tão bem quanto o Peter Parker. O Batman a mesma coisa, né? A sucessão dele não foi tão boa quanto ele. Então eles tentam fazer com que o manto seja importante e não o personagem que eles criaram ali por trás. Na televisão não dá certo, não tá dando certo agora de maneira geral. E agora eu vou trazer um caso sobre esse tema que não tem como não falar, cara. É um público muito diferente, né? O Capitão América 4. Meu Deus do céu! Pra quem tá acompanhando, porque esse capítulo vai ao ar muito em breve, pra quem tá acompanhando, eles estão refilmando quase tudo pela 4ª vez. Esse filme já vai custar, custo, né? Tá fora porque eles vão ter que fazer de marketing. Já vai para 500 milhões, já está em 400 milhões de dólares, já vai para uns 500 por causa da 4ª refilmagem. Porque botam o público testar e o público odeia. Todas as vezes. Que estava seguindo a agenda fortemente, Entre né? tantas E eu acho outras que coisas. tá Pô, Soldado Invernal, diminuindo. puta filme e tal, sei lá o quê. E aí agora tacaram o Sam Wilson, o Falcão, como Capitão América. Por quê? Porque precisa de um personagem negro, forte e tal, sei lá o quê. Cara, eu amo os filmes do Pantera Negra. Eu amo a ideia de Wakanda. Eu adorei a caracterização da cultura africana lá. Eu amei os filmes. E é um personagem que eu me importo. Eu não me importo com o Capitão América do Sam Wilson. Eu gosto dele como Falcão. Ele não tem poderes. Vamos botar ele contra o Hulk vermelho. Meu irmão, um peteleco do Hulk vermelho. Acabou. Então, não tem lógica. É só pra poder lacrar. E vai dar errado. Vai ser o maior flop da história da Disney. Não me senti dentro do Big Bang Theory agora. Você só... Mas, cara, é bizarro. E o ponto é pra quê? Essa é uma das coisas. É mais uma vez Disney querendo lacrar de alguma forma, estragando o personagem. Então, lacrando, mas assim, falando de business, de negócios, fudeu tudo. Porque mesmo que viesse uma obra fantástica, exato, ia desagradar a maior parte do público. Ia agradar um público que talvez nem seja público desse universo de heróis e tal. Por quê? Mercadologicamente, falando de negócio mesmo, cara, não faz sentido. Exato. Beleza, vamos transformar isso num negócio, então? Aí a gente fala da agenda. Pô, quais são as intenções? É que aí vai mais longe, mas, poxa, quebrar o... Acho que é deixar normal algumas coisas que não eram normais, né? E você vai trabalhando crianças e vai, sabe, posicionando. É isso, eu ia chegar nisso no final, mas, cara, isso. O ponto aqui é o seguinte, vamos lá. É a única vamos explicação. Pensar como negócio. A Marvel, ela tem vários super-heróis, uma coisa gigantesca. Gigantesca. Não precisa inventar ninguém novo, são milhares de personagens. Eu conheço só de cinema. Nunca li, Tem milhares de personagens que eles podem aproveitar, de todos os tipos, vários tipos de heróis. Beleza. Aí, por causa do Ultimato, que foi, pô, até o final do Ultimato foi maravilhoso. Gente, aquilo gerou bilhões. Vocês não têm noção, porque o pessoal acha que só o cinema. É cinema, é home video, é assinatura no Disney Plus, é boneco, é o que a gente chama de multimarketing, né? Tudo que vai por trás e em volta daquilo que você criou. Fenômeno absurdo, sendo né? que o maior exemplo de multimarketing do mundo é Star Wars e depois é Pokémon, né? Tudo que tem em volta. Beleza. Aí, por motivos óbvios, eles têm que matar alguns personagens. Porque tá muito caro. O próprio Homem de Ferro. Cara, desgastou, né? Desgastou talvez também, né? O próprio Capitão América, a Viúva Negra, que são os 3 primeiros, os que mais ganhavam, tiveram que matar, porque não dá mais pra pagar filme com os caras. Ia ter que pagar 200 milhões só dos 3 cachês. Então, assim, eles têm que substituir. E eu tô falando como se fosse um peso normal. Você tem grandes 3 produtos que você tem que matar eles por algum motivo. Sim. Sei lá, carros que agora tem que ir pro elétrico, você tem que matar o teu Mustang, que tem aquele puta barulho de motor tal, ele não pode mais ser a gasolina, ele tem que ser elétrico. Inclusive, que trabalho da Ford de fazer um Mustang elétrico, que tem um barulho do motor real, enfim. Então você tem que substituir. Então o Mustang é um ótimo exemplo de quem conseguiu substituir bem. E aí, na hora de substituir, pô, você tem uma fórmula para poder fazer isso acontecer. Primeiro, o público é o nerdola. Nós, geek, que adora, que consome até o talo, que se cansou dessa coisa nova. Enfim, vamos lá. Como é que você atinge esse cara? Pega personagens que esse pessoal gosta, faz uma pesquisa de mercado. Ô Jorge, mas aí tem um ponto em cima disso. Adapta O público é o geek, certo? Mas qual o percentual que o geek representa ali? Porque são filmes que vão para todo mundo, todos os públicos. Sim, mas o percentual é gigantesco. Tipo, eu não tenho um número para passar agora, mas é coisa de 80% do público que vai lá. É a galera que cresceu com isso, a galera que nasceu com... Desde a galera que nasceu com Star Wars. Então, eu acho... 60 anos de idade, eu acho que não bate isso, cara. Porque são filmes com apelo muito grande. Eu nem sei a bilheteria do Ultimato. As foi Marvels absurdo. perdeu mais de 200 milhões. Quis lacrar.
Quis botar 3 personagens Sim. femininas empoderadas que ninguém gostava. Brie Larson como a Capitã Marvel, ninguém Não, gostou. mas o que eu tô falando é o Acabou. seguinte, ó. Você pega um filme da Marvel grande, vai atrair o público ali geek e o público comum, né? Sim. O geral. O geek determina se é bom ou ruim. Exatamente. Se ele falar que é ruim, o Exatamente. povão não vai. E é o geek que faz o hype acontecer antes do filme ser lançado. Isso. Se Então esse ele não é pessoal exatamente não gosta, o maior público, mas é o mais importante, né? eu acho que ainda é melhor. É maior em termos de percentual, mais de 50%, mas sim, o que você está falando é perfeito. Ele influencia mais do que os demais. Influencia. Principalmente os canais também, YouTube. Ah, e tal. Capitão Marvel foi uma bosta, porque não sei o que e tal. Cara, já broxou. O cara não vai mais, né? E você tem aquele índice da queda do segundo final de semana pro primeiro, né? Quanto que caiu. Sim. E aí isso tem a ver muito Isso. com Aí, word of mouth. Né? Essa Poder do primeira boca a boca. semana é o geek, né? Essa Oi? primeira semana O primeiro é dia, o primeiro dia, né? Exatamente. E muitas vezes a cabine também de cinema, para o pessoal que tem os canais, que é tipo jornalista, mas na prática é mídia digital, que eles vêm antes, faz os reviews sem spoiler, né? Claro. E você fala, puta, cara, não é possível que eles fizeram isso de novo. Mas muitas vezes você já sabe pelo trailer que vai ser um lixo. Que a escolha foi mal feita. E aí é o que eu volto. Tipo assim, eu tô falando um pouquinho de entretenimento agora, porque entretenimento é o primeiro lugar onde você tem virtue signaling, né? Sinalização de virtude. Esse tipo de coisa acontecendo. É por lá que eles querem massificar uma certa ideologia ou um certo tema, seja ele qual for. Pode ser religião, pode ser... Não interessa o que é. Normalmente a mídia é o primeiro lugar que acontece. E aí você tá insultando o seu público não pela sua escolha, mas por você ter estragado o mundo dele. Porque, mais uma vez, vou dar um exemplo. A Elsa, de Frozen, ela poderia... Foi uma oportunidade muito boa da Disney de colocar uma personagem lésbica, porque não teria mudado em nada o enredo. E seria tão bom quanto. Tentaram, quase forçaram o filme que fez mais bilheteria no ano, que foi o Divertidamente 2. Incrível filme. Primeiro filme da Pixar, da porra da Marvel, que não tá lacrando. Tentaram forçar ela. Tentaram forçar a pauta do filme ser o fato que ela tava desiludida com o namoro dela, com uma menina que ela gostava. Só que ia ser sobre isso. Não importa. Se ela for gay no próximo filme, tá Sim. ótimo. E Não, vai mas ter mas aí cai numa Mas cai numa ia discussão ser um sobre pouco isso. mais profunda, falando de mercado, que é o seguinte, a Elsa, por exemplo, aí eu acho que pegaria um público muito grande. Tô falando de mercado, tá? Aí eu acho que pegaria um público absurdamente grande que ia rejeitar cara, ia Não ser sei, terrível. não Por quê? sei. Se for natural, não tem importância. Tem importância. Tem Eu importância acho, porque... tá, eu como consumidor não deixaria de ver Não, eu falo uma boa animação por causa da Não, orientação você. sexual. Mas aí assim. os pais que estão preocupados... A gente está num país de quase uma totalidade Claro. cristã, né? E conservadora e tal. O cara tá muito preocupado com essa formação. Se for uma parada para um adolescente, meio dane-se, né? Mas a criança em si... Aí eu não tô nem defendendo Aí nenhum o pai lado, não levaria tá? a criança, é isso? Pô, ia cortar como teve o burburinho no começo e já tinham Não cortado, sei, né? honestamente, me preocupa me dá um ranço quando isso virar pauta. É o que a gente tá falando antes. Vamos sair agora dos filmes e tal. Aquele negócio da catequização da coisa. Desculpa a palavra de catequese, tá? Não é... Mas eu chamo de catequização. Que é Não aquela é, mas pessoa, que é aquela pessoa que, assim, ela vira algo que ela defende. Então, assim, vou dar exemplos que não tem nada a ver com isso. Eu conheci alguns que, assim, o cara é vegetariano ou vegano, que, de repente, ele não é mais um profissional, ele não é mais um pai de família, não é nada. A única coisa que ele é vegetariano ou vegano. Toda vez que você tá falando com ele, ele tem que falar sobre isso, ele tem que tentar te convencer a ser vegano. Pô, eu sou carnívoro, eu não tô convencendo ninguém a ser carnívoro. Eu sei que tem uma pauta por trás, que tem uma importância por trás, mas eu não tô querendo convencer ninguém das minhas escolhas. Nem a minha religião, nem nada. Eu já vi gente que é crossfiteiro que só consegue falar de crossfit. E, puta, é chato pra caramba. Então, eu acho chato pra caramba quando qualquer tipo de mídia fica me forçando uma certa pauta tal, sei lá o quê, que não era lugar pra isso. Honestamente, Sim. eu só quero me divertir. Imagina a Era do Gelo. Você vê a Era do Gelo, que pra mim é um filme engraçadíssimo, todos eles. Dane-se, adoro a animação. Imagina se botassem pauta ali dentro. Tipo, porra, tô falando de Era do Gelo, sabe? Aí botar o Manny que gosta de outro mamute macho. Cara, mas animais sempre são, né? Animais não tem esse tipo de orientação e tal, eles sempre vão pros dois lados. Tudo bem, mas pra que você precisa falar sobre isso no filme de Era do Gelo? Não precisa. Esse é o ponto. Pra que forçar uma coisa num espaço que não é necessário? Tem uma animação brasileira nova, acho que saiu semana passada, que é a... Inclusive dizem, eu não assisti, né? Mas falam que é muito ruim. As pessoas que assistiram falam que é bem ruim. Mas que é a visão de uma criança da Bíblia, dos acontecimentos bíblicos. Nunca ouvi falar. Interessante. A ideia é legal, né? Interessante. Mas em dado momento lá, quando tá na Arca de Noé... Aliás, eu não sei se é só da Arca de Noé, talvez seja. A visão dela da Arca de Noé.
do arco da Arca de Noé, né? E em dado momento lá, estão acontecendo as coisas, tem bastante mensagens, né? Defendendo ali, né, dentro da agenda. E a menina reclama, né, com o Noé, né? A filha dele fala, meu, mas e aí? Só vão ter casais, né? Macho e fêmea? Né? Ela já planta o negócio, né? Tipo... Eu falei, cara, deu até vontade de ir lá ver o contexto, né? Eu falei, porra, aí vai né? tentar explicar isso pra alguém que deve na pauta. Aí você fala, Tipo meu, assim, por quê? não dá vontade de falar pra pessoa que você tá debatendo assim. É se que você não fosse procria, porra. Não, dá vontade de falar pra pessoa que tá debatendo, ô, querido, se você fosse um pouquinho mais lento, eu teria que te regar 2 vezes por semana. Porque, meu Deus, cara, que cabeça vazia é essa? Tipo, o objetivo da arte é justamente a proliferação da espécie. Não cabe 20 lá, alguns que são... Não é esse o ponto. Então é sempre a lacradinha, né? Cara, não precisa. Esse é o... Só que eu tô dando exemplos, eu quero trazer pro negócio. Só que aí a parada ficou tão imbecil que, assim, é isso, cara, não tem uma... Imbecil forçada. Qual é a intenção? Tem um porquê ali? Não, cara, é só colocar essa merda no meio mesmo, né? E tentar mudar a cabeça das pessoas. Mudar a cabeça das pessoas. Porque, assim, em termos de negócio, é uma... Vamos pro outro lado aqui. Amazon, cara, maior empresa de... maior distribuidora, maior... como é que é a categoria deles? Meu Deus do céu. Porque não é só, a gente não tá falando só de entrega e venda de produtos online, né? Tipo, é o geral todo. A Amazon é gigantesco. Tava vendo um ranking outro dia, a Amazon é maior do que as outras 9, incluindo o Alibaba, dona do AliExpress, Shopee e tal. É uma coisa absurda. E aí, o Jeff Bezos decidiu que ele quer fazer Anéis do Poder. Quando isso foi falado do Senhor dos Anéis, né, de Tolkien, quando isso foi falado há mais de 10 anos atrás, eu tava muito empolgado. Falei, pô, eu vou expandir aquele universo que eu amo de paixão. Foi um dos primeiros livros que eu li. Não vou falar que eu li todos, porque tem muita coisa hoje em dia, mas pelo menos a trilogia principal, o Hobbit, o Silmarillion e tal, eu li. Cara, eu não assisti, eu não assisti nada. Nossa, a primeira trilogia do Peter Jackson. Mas o exemplo que eu vou dar aqui é... Enfim. Não, conheço, mas não assisti. Cara, e aí eu falei, puta, vai ser muito legal, vai expandir o universo, vai contar, vai estar numa era que a gente não tem muita informação. Só quem leu o Silmarillion, que é um nível muito difícil, complexo de se ler, que as pessoas normalmente não leram só o Senhor dos Anéis. Fiquei super empolgado. Aí vem pra cá uma obra terrível sob todos os aspectos, com um único propósito: ser lacrola e colocar lá as ideias que tem de cima para baixo. Só que aí é um negócio, né? A quantidade de pessoas que poderiam estar vendo aquilo, assinando a Amazon Prime por causa daquilo, era uma coisa absurda para dar um pau no Netflix. Cara. Só que foi o oposto. Cada vez tem menos gente assistindo. Jorge, números terríveis. Então, esse é um ponto importante, cara. Eu acho que é o melhor... Ele tá estragando a própria imagem de marca dele. É o melhor exemplo possível. Toda a grana investida, porque pesadíssimo, né? Tal, uma produção absurda. 2 primeiras temporadas já passou de bi, fora a compra dos direitos das obras do Tolkien. Nossa, é mais de $1 bilhão jogados no lixo. Pegou uma marca, cara, gigantesca. Nossa. Isso aí a gente tá falando do que perdeu, né? E o que poderia ganhar e não ganhou, né? Tipo, por quê? Esse que é o ponto. Qualquer imbecil Quem quer perder $1 bilhão? Você vai olhar lá e falar, cara, se fizer isso vai dar merda. Não, ele vai né? então vamos fazer mais 3. Pode ter certeza. E isso é valor de produção, sem propaganda. Se botar essas 5 temporadas juntas, agora demitiram quase todos os roteiristas. Mas infelizmente não demitiram os... será que não é um acordo lá em cima? Fala, pô, legal, você vai ter tal coisa, mas você vai ter que fazer isso. Mas eu quero. Ele quer ter um flagship lá e ele quer botar aquela cultura de cima para baixo. Então se perder 5 bi para ele não é nada. Esse que é o ponto. Mas assim, no termos de ponto de vista de negócio, imagina a diretoria que tá lá dentro. Os fãs estão assistindo? Estão acompanhando até o final? Não. Claro que não. Eu tô tendo que ver para poder debater sobre isso, porque tem vários momentos onde isso é relevante pra carreira e tal. Sim. Mas, cara, é impressionante. Esse é o ponto, né? O Tolkien criou o que a gente conhece como fantasia. Criou. Ele criou as línguas, ele criou a ideia do que é um elfo, um orc, um anão. Tudo foi ele que criou. Basicamente, tudo. Eles pegaram todo esse conhecimento e jogaram na lata do lixo. Tudo que a gente entende... Porque não é criar um personagem novo, porque ele fez isso com outro personagem, né? O próprio Adar. Pra quem tá assistindo vai entender do que eu tô falando. Foi criado, não existia tal. Mas eles pegam e relativizam esse outro tema que eu queria entrar agora, a relativização do mal, que a gente viu em vários exemplos, Star Wars também e tal. Eles fazem isso de uma forma que ferra, para não falar outro palavrão, completamente o cerne do que é aquilo que foi criado. Então, ele é um insulto às obras originais. Você não precisa fazer uma cópia, você pode fazer uma adaptação. Mas você não insulta o que foi criado. É que nem do lado falar que Harry Potter era um elfo. Um elfo doméstico. Não, Harry Potter é um bruxo, ele é um humano. O que estão fazendo em Anéis do Poder é isso. Botar a maga suprema,
que tem 3.000 anos, sendo interpretada como se fosse uma protagonista de 17, como uma guerreira que se apaixona pelo maior vilão de todos, sendo que a história dele é sobre bem versus mal, que ela conseguiria sentir esse cara, esse vilão, a milhares de quilômetros de distância por causa do poder dela. Aí pega um cara, tacam ali no meio e tem um casinho entre os dois, porque talvez o Sauron, né, o maior vilão de todos, seja bom. Talvez os orcs, que são criaturas abomináveis, tenham família e filhos e sejam bonzinhos, só que não podem ser deixados sozinhos. Tô falando de um exemplo aqui, mas eu tenho zilhões pra dar aqui. Então, ou seja, muita coisa. tá destruindo a marca, tá destruindo a própria empresa, mas como ele é um multibilionário, ele pode arcar com essa destruição. Então, mas alguma intenção tem, né? Não, Esse mas é o tem a ponto. intenção. Não deve ser só uma coisa de... A questão não é falar aqui qualquer intenção, É o falar que eu tá quero errado fazer. com a marca, pô. Ah. Estão destruindo Não, tudo o que eu Amazon. falo é que deve ter alguma coisa pela marca ali, de falar, cara, minha intenção é essa daqui. Não vai ser tipo, vou cagar aqui tudo e já era, não, né? e todo mundo sabe da intenção. Todo mundo sabe. Mesmo trocando os roteiristas agora, todo mundo sabe. E pra encerrar aí o Papo Cinema, né? Tem a Branca de Neve agora, né? Que ela vem sem anões e vem com... Você lembra da primeira versão? Era Branca de Neve e os Sete Milhantes. Os Sete Tinha um Milhantes. anão, cada uma coisa diferente. Puta que... Nossa, aquela menina lá, eu nunca vi a uma garota bomba atômica. feia, né, cara? Não, mas o ponto não é feio ou não. Tanto faz. Podia... É porque tem o negócio que é a mulher mais bela do mundo, quem é mais bela do que eu, né? Mas o ponto é, eu nunca vi um hecatombe, uma bomba nuclear tão poderosa quanto a Rachel Zegler. Gente, e já quiseram demitir ela 4 vezes. Isso que a Disney é lacrola. Eles querem passar aquela mensagem lacrola, mas mesmo assim, ela consegue fuder de uma maneira, que é outra bomba de 400 milhões de dólares, que não é que vai flopar. Se a gente juntar esse ano a quantidade de flops da Disney, de maneira geral, não só games, tá, mas principalmente filmes, vai ser prejuízo assim na casa das 4, 5 bi de dólar. Você sabe qual foi a performance do Alien novo, do Romulus? Eu não sei em números, mas foi muito boa. Puta, que filme sensacional, foi boa? inclusive. Que filme Chegou agora, eu vou... Nossa, foi sensacional. Esse eu vi no tá cinema, tal, salvou, tipo, voltou a franquia pro que precisava ser. Foi como se fosse uma continuação muito boa do que era o primeiro filme. Nossa, mesma coisa ideia, boa. tal, de... Num personagem de terror que talvez seja o mais icônico e o mais foda de todos, né? Tipo, Sim. o Alien em si, né? Sim. Mas enfim, olha como foi bom pra uma marca. Não precisou de Sim. lacrola, não precisou de nada. Então, mas esse aí Vai. já é um passinho pra trás dela, né? O Alien já foi, eu acho que nesse sentido, no reposicionamento ali mesmo, né? Porque já tava ficando uma coisa passando dos filmes pra marca mesmo. Você começava a pegar a Disney, puta, que bosta. O Indiana Jones, tá legal, né? Que a gente tava falando, puta, que bosta. Aí você já vai ficar preparado e começa a criar uma versão, né? Isso é bom, porque assim, eu gosto o Alien é um bom exemplo, porque deu pra ver, porque agora a gente não tá falando mais de agenda woke nem nada disso, né? Eles tinham o objetivo de criar filmes diferentes com cada vez inimigos mais poderosos, seguindo um pouco das HQs também sobre o que é o universo dos aliens, o mundo deles, mas criando cada vez inimigos mais diferentes ali dentro para que isso virasse boneco. Mas o objetivo era muito claro de queriam vender boneco. Dane-se o que a gente vai contar como história. E aí você teve Prometheus e depois o Covenant, que não foram bem... Eu gostei dos filmes, tá? Me diverti. Não, ó... Mas eu entendo o porquê das críticas. Mas são coisas diferentes. Eu acho que embora seja o mesmo universo ali, Prometheus vem contando uma história diferente. Eu acho muito mais rico que o Alien, cara. No geral. Claro, de lore, claro, porque ele traz os criadores, que não tem esse nome, ele esqueci o nome deles agora. São os engenheiros. Os engenheiros, né? Exatamente. Ali eles estão contando... O Ridley Scott tá começando a contar a história dos Anunnakis, né, cara? Que nunca foi pras telas. É bem legal. Não, em termos de... mas assim, aí ele acabou não entregando. Então, não entregou por... Não, o Prometheus tem furos de roteiro graves ali, né? Os caras tirando o capacete no planeta. O biólogo que toca na criatura. Você tem que desligar o nível de crença de uma maneira que... Mas eu achei muito bom. E o Covenant, ele não teve autorização para continuar a história de Prometheus, porque a discussão era outra, né? Era aquela parada religiosa, a origem do ser humano. Daí virou um filme de ação. O personagem do Michael Fassbender, que pra mim é um ótimo ator, eu acho ele muito aproveitado. Ele não é muito inteligente nos projetos que ele pega. Tipo, do Assassin's Creed e tal, ele quer aparecer, ele quer boas franquias, mas ele não pega bons projetos. Ele parece que não lê o roteiro. O Fassbender, eu adoro ele como ator. Ele é muito um ótimo Magneto. Mas assim, impressionante, cara, como não pega. E é muito legal o personagem dele como robô. O David. Como ser pensante. Como ser pensante é muito legal. Que também podia virar boneco pra caramba, tal. Se tivesse focado mais na tecnologia por trás daquilo, do próprio... Esqueci o nome do fundador da marca, né? Da marca
grande que fica por trás de Alien lá, que faz as naves. Tá? O cara que tava vivo lá no final o do senhor lá, né? Esqueci o nome dele agora. Mas enfim, se tivesse focado nisso, teria sido melhor. Mas foi um filme Esse foi tosco por causa que você dá risada. Você Esse não consegue foi ter o... medo. Você, dá risada. Cara, foi o filme que mais me empolgou, assim, nos últimos tempos, pela temática, né, e tal, e depois cagaram. Fiquei... Inclusive... Mas foi muito bom, Rômulo. Voltaram para aquele negócio mais claustrofóbico e tal. E isso tem a ver com marca. Isso aqui não é um canal nerd, gostaria que fosse em certas partes, mas assim, não, a marca produto... olhando, falou assim, temos que voltar para as origens, porque o pessoal tá pedindo. O nerdola, o fã, tá pedindo para voltar. Pegou Aí e você lançou... pega o pessoal de 60 anos, 50 anos que volta pro cinema e jogou um produto que quebrou aquela narrativa que eles aquele caminho ótimo, que eles não estraga a tua experiência. E que mostra pra você que tá voltando para aquilo que é estar enclausurado numa nave e tal, sei lá o quê. Filme muito bem feito, atores e principalmente a atriz principal que eu gostei pra caramba. Traz aquela ação de Alien 2, se não me engano, que saiu um pouco do terror, mas traz também o terror que você tinha no 1. Então foi um filme, cara, pra mim, tipo, 9 de 10, é muito difícil dar esse tipo de nota. E muito bom para a marca como um todo. Sim. Então aí é que tá. Isso é um movimento justamente oposto que a gente estava falando antes. Da marca que se preocupa com os seus fãs, que se preocupa com o seu consumidor e pensa, como é que eu vou criar a partir de agora algo que vai trazer o pessoal de volta para o cinema? E depois vai vender o boneco e tal. Claro, não tem importância. E como é que você traz o público novo para lá? Você não precisa ser lacrola para isso. A mulher podia ser gay. Não importa, mas o roteiro era bom. E aquela parada de você poder assistir alguma coisa com a cabeça desligada ali, sem... medo de estarem tentando te direcionar para alguma coisa, né, cara? Eu acho que esse é o grande ponto, né? É o entretenimento pelo entretenimento, a arte pela arte, não tem uma intenção. A Marvel mesmo, eu acho que teve um efeito que... Eu acho que eu vi o Peter falar sobre isso no E-Nerd. Eu acho que foi o Peter. Não sei se o pessoal do Heróis e Mais, que eu gosto muito, inclusive, desse canal. Mas fala o seguinte, quando você estava vendo os primeiros filmes da Marvel, você tinha medo de não assistir algum filme. Mesmo que você não gostasse daquele personagem, porque era importante você ver aquilo para você pegar como que o universo estava se desenrolando. Tinha uma ligação, né? Aí depois do Ultimato, fizeram tanta cagada que agora você pula um monte de filme, porque tanto faz, você sabe que você só não vai gostar. Então pra que você vai assistir aquilo? Mesmo de graça, mesmo na Disney que eu já assino tal, por causa de outras entradas deles, mas eu nem vi as Marvels, eu nem vi, tipo, eu vi o review completo, essas coisas tal, já sei de acontecer de errado. Mas eu não vou dar audiência pra isso, cara. Cara, eu parei lá atrás quando eu entendi essa interligação. Falei, cara, eu vou ter que assistir tudo pra conseguir acompanhar. Eu parei no segundo Vingadores, né? Depois eu assisti o Ultimato e tal, né? Foram 4, né? O quê? Vingadores foram 4. Foi o Ultimato, é o quarto? Acho que sim. É o quarto, né? Agora vai ter eu assisti depois, mas, cara, pulando. Quando eu vi aquela caralhada de filme vindo, eu falei, não, mano, não dá. Tipo, é o que o James Gunn fala de... Essa semana, inclusive, falou sobre o MCU, né? Pro Kevin Feige, né? Indiretamente. Falou, a agenda deles é em número de filmes e séries por ano. É por isso que os roteiristas, não os roteiristas só que entraram em greve, mas o pessoal de efeitos especiais, falando, cara, não tem tempo hábil para fazer bons efeitos e tal, que estavam sendo muito criticados, né? Porque a agenda dos caras é muito apertada. Ele falou isso essa semana, tá? O James Gunn. Eu não vou fazer agenda de filme que vai ser lançado. Eu vou fazer filme conforme os roteiros forem bem feitos e conforme for a necessidade de trazer isso para a trama e para o mundo como um todo. Não vai ter tantos filmes ano, não é essa a meta que tem que ser feita. Fato, que quando deu as merdas no ano passado, e eles começaram a perder bilhões, eles falaram que eles iam começar a ser mais seletivos. E tiraram um monte de coisa do cardápio. Mas não aprenderam absolutamente nada. Blade, pelo amor de Deus, cara. Já foi engavetado pelo cara que eu não consigo chamar o nome lá, enfim, que quis isso, que era o sonho dele fazer a porra do papel, foi engavetado 1 milhão de vezes, aí vai ter enfim. Uma porrada de ideia mal feita, porque não segue. Todo mundo quer o Blade original de volta. Botaram o Deadpool vs Wolverine, filme anti-woke, completamente. Toda a wokeizada tal caiu de pau. Segunda maior bilheteria do ano, só perdeu pra Divertidamente. Explodiu. Mas um filme 18+. Isso é cinema. Vai fazer muito mais dinheiro Deadpool Wolverine do que vai fazer Divertidamente. Sim. Pelo todo. Os 2 maiores filmes da Disney. Os 2 maiores são filmes anti-woke. Que é o principal, né, se pegar o cinema e as séries agora e tal, são os principais canais ali para, de fato, você mexer na cabeça de forma embrionária, assim, né, das pessoas ali, pegar criança e tal, e direcionar pensamentos, né? É o que... Hoje você vai pegar hoje, de muito tempo para cá, um filme nacional. Cara, você já sabe o que vai vir ali. Vem, cara. Ele é produtor, tal, você sabe. Ele é ideologia.
Cara, eu não vi nenhum, assim, Cidade que não de Deus fosse. 2, vai ver os trailers, não. vai ser um Lá- lixo. Vai ser um lixo. Então, daí Filme, você já não série. assiste, você já fica broxado Já. ali e tal, porque você já sabe que vem isso, né? E pior que você vai acostumando. Hoje tem algumas coisas, até na Netflix, algumas séries ali que tinham coisas que eu cortava. Falei, caralho, tá indo pra esse caminho, eu vou. Hoje você já vai, pô, tá, deixa quieto, né? Vou pular isso daqui e continuo assistindo. Ou seja, já tá normalizando. Mas a própria Netflix, que tem um certo posicionamento lá, não me incomoda tanto, porque nas obras que eu mais gosto deles não tem esse tipo de direcionamento. O próprio Round Six, né, que agora vai lançar a segunda, não teve nada Sabe disso. por que não te incomoda? Porque são obras, a maior parte ali são coisas novas, né? Eles não estão pegando lá, sabe, pegar uma parada lá de Não, mas o próprio 1950. Stranger Things, tá ligado? Eles não, eles, Então, eles não mas precisaram o Kizak Mas no negócio nasceu, todo. mas nasceu agora, né? É isso que eu tô falando. O impacto maior é quando é um personagem antigo que você vai destrói. mudar, que você destrói. Exatamente, boa. Acho que esse é o ponto. Isso é um bom ponto, porque se o personagem nasce de uma certa maneira e a série não é sobre essa temática especificamente, tá tudo bem. Se o roteiro é muito bom e a série é muito boa, tanto faz se o personagem é uma coisa ou outra. É só não transformarem sobre isso. Ou, se você quiser fazer uma série sobre essa temática, tipo assim, sobre a insegurança de, sei lá, uma série adolescente sobre a insegurança de jovens que querem sair do armário, mas não conseguem por causa da situação social, a série é sobre isso, não tem importância. Se for boa, vamos assistir sem problema nenhum. Sim. O problema é estragar o personagem. Fato. E eles fizeram isso com muitos personagens. O próprio Sam Wilson, eu adoro o Falcão. O Anthony Mack, né, é o nome dele. Eu adoro o artista, eu acho ele super simpático. Ele tá naqueles primeiros Vingadores que você gosta de todos eles praticamente ali, menos a Capitã Marvel, que pelo amor de Deus, mas enfim. Você gosta do cara, você não queria que tivessem feito isso com ele. Cara, o próximo Capitão América é o Bucky. Não é ele. A série ficou um lixo. Estragaram, tá? Mas já fizeram nos quadrinhos o Capitão América ser o cara. Fizeram, foi um lixo, foi super mal aceito. Deram o poder dele de se comunicar com as aves para poder fazer coisa assim com o... Ah, como é que chama? Com o personagem da DC, o Aquaman. Era pra ser o cara que fala com as aves. E deu errado também. Então pra que botar nas telonas uma coisa que deu errado? Cara, Sim. para, desiste, não faz. É só pela cota de pessoas, né? Para, então beleza, vamos voltar pros filmes bons. Então, é que a Vai pra parada Pantera não Negra, é... pô. Porque até se você pensar mercadologicamente mesmo, Luke você vai fazer um Cage. negócio que a gente vai pegar melhor ali, né? Por mais que não seja bom. Talvez, um roteiro mais ou menos, tal, mas é uma coisa que não tá ideologizado, cara. É uma coisa Mas que baixou vai... tanto a tua linha de corte, né? Do tipo, já vou ter que aceitar essa porra de... tá de uma merda. né? Porque antes era isso, né? Era o filme ruim e filme bom. Só, porra, não tinha essa... é um diretor foda lá, mas ele tá levando pra esse caminho. É outra coisa, né, cara? Cara, vamos aproveitar então que a gente deu vários exemplos aqui. Claro, não tem muito como não falar de entretenimento. Eu quero depois falar sobre mercado de jogos também, mas... jogar a pergunta aqui, né? Imagina que você tem um cliente desses seus, claro, não a Marvel, não vai contratar a gente de nada disso, mas um cliente seu que esteja inserido num mercado como esse, com problemas como esse. Tipo, que ele chegasse para você e perguntasse, pô, eu vou lançar uma nova linha de filmes, sei lá o que, eu queria fazer algo multimarketing, eu queria fazer algo, tipo um Pokémon da vida lá no começo, já imaginando tal. E tem essas coisas aqui que estão permeando este mercado. Como é que você ajudaria um cliente como esse a se adequar? Bom, cara, você fala, vamos pensar num filme, seria um filme. Pô, a gente vai lançar um Pode filme ser. e tal. Pode ser. Uma marca de quadrinhos ou até uma marca de, sei lá, um Max Steel da vida em termos de brinquedos, mas que tem um lorezinho por trás. Então, falando de uma forma um pouco mais genérica de produto, né? De qual seria o produto, eu entenderia se ele é focado já, se ele já nasce focado em algum público específico, aí a resposta é óbvia, né? Vai ser trabalhado aquele público. Agora, se for para um público geral, eu trabalharia muito com uma comunicação específica para cada público. Um exemplo, né, eu quero atingir um público... Não usar nenhum termo que pareça preconceituoso, né? Eu vou usar um público cristão, vai. Beleza, ou adolescente, ou idoso, não importa. Vou chegar num Partes de público públicos. cristão conservador, ali, um religioso mesmo, que eu tenho que atingir, e um público LGBT. Eu utilizaria uma linguagem um pouco diferente e pegaria um influencer de cada uma das partes ali, que conversaria já com aquela linguagem dele, com esse público específico, com as limitações ali, e teria uma aderência maior, né?
porque já chega com uma pessoa que ele está acostumado a ouvir. Então eu trabalharia de forma... passaria a mesma mensagem, mas de forma adequada ao público. Beleza, eu vou citar até com um exemplo aqui agora, eu gosto de falar de The Boys, por alguns motivos, mas eu acho que eles perderam uma oportunidade muito boa ali, que é o seguinte, porque falam sobre representatividade. Como eles criaram um mundo novo, que os personagens são todos novos, ali teve uma boa oportunidade, ao contrário de Shazam com os amigos que tentaram, né, mas para criar um de cada público que eles quisessem. Eles podiam botar, sei lá, o chinês que era ex-yakuza, podiam colocar um, sei lá, afro-americano que fosse totalmente correto, eles podiam colocar tudo ali que eles quisessem. E o ponto é, dado que a série é o que é, eu não vou chamar de sátira, mas ela é realmente direcionado para públicos massificados, mas que tem um comportamento comum, que estão de saco cheio da maneira como o mercado de heróis virou, né? Você sabe Por que eles não criaram cada um, e aí cada um poderia representar as suas virtudes, os seus defeitos, porque são todos ali anti-heróis ou vilões. Só, não tem nenhum... Bom, talvez um herói. É que você tá olhando com coração puro e olhos inocentes. Não, eu perdi a oportunidade. Você sabe quando foi lançado a HQ? Quando lançou? Não. Eu não tenho muita ideia, eu acho que é recente, não deve ser uma coisa muito antiga. Cara, e aí até me dá uma não saber isso, me passa uma ignorância ali para fazer uma análise. Tô assumindo a minha também. Que é tá? o que eu penso olhando sem pesquisar muito, sem ver essas coisas. Cara, para mim tá muito claro ali direita e esquerda, né? É um grupo de direita, um grupo de esquerda, e o Capitão Pátria é o Trump, cara. Isso aí tá... muito... Isso tá rasgado ali, né? Mas esse é o ponto. Nasceu como uma crítica aos super-heróis de maneira geral. Aí você poderia... Depois você falava, mas peraí. Então essa dinâmica de quase anarcocapitalismo de uma empresa que manda quase no mercado inteiro com seus heróis que são onipotentes, poderia fazer... isso aqui é tipo um novo Hitler da vida. É a direita no poder. Só que daí os heróis, que são anti-heróis da história, né? Os The Boys, conforme o tempo foi passando, isso foi um comentário do diretor. Ele falou assim... muita gente reclamando, né, que o roteiro ficou preguiçoso, não só preguiçoso, mas covarde, não matava personagem, que é uma coisa que a gente queria ver. Aquela imprevisibilidade da primeira temporada, de você não saber quem vai morrer, quem vai viver e tal, era a melhor coisa. E aí foi ficando covarde. Mas o diretor e o roteirista falaram um pouco sobre isso, se você pega entre linhas que eles ficaram meio que com receio de fazer isso, baseado na nova diretriz que a Amazon tinha de cima para baixo. Então... mas daí você matou a série, cara. Talvez tenha nascido diferente, mas Mas fizeram a Gen V, que ficou pior ainda. Puta vida. Eu acredito que já nasceu com essa intenção. É genial o negócio. Se for olhar pelo lado, é genial. Cara. Porque tem a sátira, só que tá muito claro isso. Sim. Tipo, a esquerda, a direita... E aí tem uma... E fala sobre tudo que a gente falou. Não lembro... O multimarketing, os bonecos, tudo, o interesse da empresa como um todo. Eu não lembro qual temporada que começou a ficar muito claro com a... Qual o nome da menina? Starlight, né? Nossa, que mudou completamente. Ela virou a lacradora, né? Ela tem umas ideias jogadas, assim, de lacradora mesmo, né? Aí depois voltaram atrás, fizeram ela matar a outra lá e transformaram ela numa anti-heroína mesmo. Isso. Assim, teve alguns conceitos que foram bem feitos, mas ficou covarde por causa de direcionamento empresarial. Você mata uma marca que você criou. Eu não lembro o motivo exato ali, mas você falou do Polo, não falou? Você não lembra que estavam as duas torcidas deles ali? Tinha acho que uma amarela e uma vermelha, uma branca e uma vermelha. Você falando dela contra a Firecracker? Não, tava a galera na frente do prédio lá, esqueci o nome do prédio deles. Exatamente. Aí ali tava muito claro, cara. Era a direita e a esquerda. E falam bastante sobre mídia também, que é um comentário. São coisas, tipo assim, os roteiristas lá estão falando das coisas certas pra gente poder parar pra pensar. Então, só que tem um viés. Ficou covarde, teve o viés do presidente da empresa falando, faz eu acho que já nasceu, cara. Já nasceu com essa ideia. Talvez os quadrinhos tenham nascido com essa ideia já. Não sei. De satirizar. Por isso que eu falo... Mas ficou chato, o Trump tá muito, assim, tipo, o Pátria é o Trump, cara. Mas, tem cara, até algumas sacadas ali dele. É que nem o exemplo que você deu do Polo no começo, foi o primeiro exemplo que você deu. Eles mataram um produto, a Amazon matou um produto que ele tinha, tirou as pessoas que gostavam daquele produto antes, por causa de um direcionamento que não faz sentido. Sim. O Polo é interessante até ver depois, mercadologicamente, como foi, né? Não sei se de repente, nossa, explodiu lá na venda com o pessoal LGBT. Eu acho difícil, né? Mas pode ter acontecido. Esse pessoal, cara, parece, nossa, falei super errado isso, vontade de cortar. Mas o ponto é, esse segmento de mercado ele pode ser muito bom para alguns tipos de produtos, mas é muito ruim para outros.
A exemplo do próprio Anéis de Poder. O público que assiste essa série, ela devia ter sido virada para os nerdolas, para os geeks, mas ele quis massificar demais. Então ele faz aquela sinalização de virtude na expectativa de pegar todo mundo. Só que acontece, tanto nos jogos quanto nas séries, esse pessoal não está representando receita. A Amazon não pegou uma quantidade relevante de novos clientes por causa da série, dado o posicionamento da série. Ela está irritando 90% do público, se não mais. Mas olha, o que ela está fazendo. Um fator interessante, assim, a gente está falando de coisas atuais, né? De pouco tempo para cá, que a gente começou a enxergar a agenda. Mas pegando um caso mais antigo, né, que vem até agora, na música, você pega um cara que eu sou muito, muito fã, dos que tá no meu top 3 ali de artista, né, que é o Chico Buarque. Ok. Ele sempre teve o posicionamento dele, e ele não é nem um artista de esquerda, não. Ele é um artista ele é um petista. Tipo, ele tem partido, é escancarado isso, né? Nunca incomodou. Né? Ele tinha essa pegada e tal, nunca incomodou. De uns anos pra cá virou uma parada eu conheço gente, meus amigos velhos, eu sou santista e gosto de coisa velha. Virou discurso político no meio do show. Cara, o maluco... E mistura as coisas, né? Cara que tinha a discografia toda e, pô, que é grande, inclusive. Parou, cara, jogou tudo fora. Tem artista que eu não ouço mais por causa de posicionamento político. Esse senhor, né, que eu tô falando, ele se sentiu ofendido, né? Eu consigo Gilberto separar Gil, bem. tem tantos outros nesse É que nesses aí dói Caetano menos. Veloso. Dói menos também. O Caetano é mais artista. Aqui no caso do Chico, é um negócio de, sei lá, no show, o maluco pegar e colocar uma bandeira do partido e tal. Esse é o problema. O problema não é ele ter a opinião dele, ele expressar a opinião dele. O problema é ele misturar as coisas. Ele pode ter um perfil pessoal dele, de vlogs, tal, sei lá o quê, no Instagram, onde ele fala sobre essas coisas. Tá tudo bem. Então, Jorge, mas o problema é você ir no show querendo ouvir a música dele e ficar lá ouvindo o discurso de política. Você pega lá nos 80, nos 90, né? Eu acho que até meados de 2000 e tal. Isso ninguém ligava, porque, puta, foda-se, né? Ele tá, mesmo se ele falasse lá, você tá lá, dane-se. Só que a gente entende hoje que tem uma intenção, tem uma influência, agenda. Até porque quem for mais à esquerda nos shows, mais chance tem de pegar a Lei Rouanet. Isso é real, tem muita gente falando sobre isso. Sim. Se você se posicionar para a esquerda, sendo esquerda ou não, também tem essa, você pode fingir, mais chance tem de pegar a Lei Rouanet, por causa dos governos... Isso aí a gente teve uma fase pelo amor de Deus, cara. Teve uma fase que a gente pegou lá Se eu não for cancelado hoje, não sei como é que vai ser. Galera levava uns projetos lá, tem um agora, que fazia tempo, né, me apresentaram, só que era essa galera da esquerda ali, extrema, né, e tal, e era uma coisa absurda, né. Daí na hora que você tá falando do projeto mesmo, de negócio... Foda-se tudo, é só dinheiro. Dane-se. Esse daqui é o jogo, tô atrás disso, se eu precisar passar em cima de qualquer coisa, eu vou passar. Mas é que tá, né? Tipo, e vai embora. Ok, dá pra ver que pelo dinheiro. A própria Marvel, o MCU, o Kevin Feige, dá pra ver que aquilo é sobre dinheiro, de maneira geral. Bom, também são empresas. Sempre é sobre dinheiro, não tem importância. Bom, você põe o dinheiro acima do roteiro. E aí você toma decisões que claramente não estão trazendo mais dinheiro e continua tomando mas aí elas. Falando da Marvel, é o dinheiro oriundo do quê? Porque é isso que a gente estava discutindo. É cinema e assinatura, mas não tá rodando e eles continuam forçando a barra. Mas é uma parada que financeiramente, mercadologicamente, é ruim. Exato. Você tá eliminando a maior parte do público. Exatamente. Porra, não faz sentido. Não faz. Esse que é o ponto. Eles podiam ter testado isso por 5 anos, porque, claro, esse planejamento é um planejamento longo. Eles tiveram 2 fases nesses últimos anos agora. 2 fases inteiras. Testaram uma fase, deu errado, cara, a próxima já muda. Já muda. Então, galerinha, eu espero que isso aqui não seja um corte muito seco pra vocês, mas a gente tá gravando aqui já faz mais de 2 horas e 15, porque o assunto é muito longo e eu quero fazer isso com que isso aqui, você vai ver que o programa não vai estar como Gil Cavallini 2. A gente vai tentar chamar isso aqui diferente, porque a gente sabe que tem muito assunto legal pra poder conversar com vocês. Então a gente teve que cortar e dividir o episódio em 2. Mas se você gostou do que você está vendo até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho e vem pro segundo, porque a segunda parte ficou mais caótica ainda, tá? É só para vocês saberem, desculpa pelo corte, vamos voltar aqui para a entrevista para vocês. Então vamos lá.